Warjen Yujin Jansan Pemage Sadong Pola Yatsen Chungi Nyodrum Ye Pemajun Eje Sunrang Kordo Kadro Mampe Kor Je 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 Sodadrupche Jinje lam chirje so so Guru pe ma si je hong Om war jen yu je nong jen san Pe ma ge sar dong po la Yat sen chö gi nyu drum ye Pe ma jong ne je so drang Kordo kadro mampe kor che che je sodan rupche jinje lap che je so so guru pe ma si je hong om war jen yu je num jam san pe ma ge sar dong po la Yatsen Chogi Nyodrum Ye Pema Jom Eje Sodran Kordo Kadro Mampe Kor Che Che Je Sodan Rum Che Jinje Lam Che Je So So Guru Pema Si Je Hong Om Warjen Yujin Ujam San Pema Ge Sardom Pola Yatsen Chogi Nyudrum Ye Pema Jun Eje Sodrang Kordo Kadro Mampe Kor Che Che Je Sodan Rupche Jinje lam chirje so so Guru pe ma si je hom Sanje chodan so che chodan la jan cho bardo dani Chap so che dangi jin so je pe so nan che Rola pinche sanje dro par sho Sanje chodan sochi chonan la jancho bado dani Japso chi dagi jinso jipe sonanchi Rola pinche sanje dropa sho Sanje chodan sochi chonan la jancho bado dani Jansu chi dagi jinsu jipe sonanche Rola pinche sanje dropa shu. A gente está seguindo esse texto que é um pouco denso, né? Que é o Diálogos de um Sonho. A gente ainda não chegou na metade, né? Vamos ver quantos sobrevivem. E ele é denso porque ele é um pouco específico no sentido que ele não necessariamente faz uma conversa, né, um diálogo com respeito à vida cotidiana como a gente imagina ela, né, com todos os altos e baixos e todo o drama que é envolvido nisso, né. Ele está falando aqui para uma perspectiva como se fosse um refinamento da própria experiência do caminho que a pessoa, vamos dizer assim, idealmente a pessoa já encontrou, já tem uma decisão e a pessoa está fazendo esforços para que aquilo aconteça, né? Então é como se já tivesse uma decisão de andar, uma visão aprofundada também do sentido do que estamos fazendo aqui, assim por diante, né? E também a própria relação com a prática aqui, como se fosse uma relação muito transcendente, porque quando a gente olha de baixo para cima, é como se
fossem muitos degraus, né? Como se a gente fosse se dando conta dos nossos apegos, das nossas fixações, que a gente tem um cenário que a gente vive dentro desse cenário, é um cenário sutil, e a gente não calcula o quão enfiado a gente está dentro desse cenário. E esse cenário, ele tem dukkha, ele tem as emoções perturbadoras, e a gente tem as zonas de conforto ali dentro, que a gente preza muito por elas, e que se nos tirarem elas, a gente passa mal. Então, é como se no caminho gradual a gente, assim, amorosamente fosse expandindo as zonas de conforto, as regiões que a gente dá conta, e a gente fosse indo um passinho depois do outro. É como a gente sente que vai fazendo a coisa acontecer, né? Mas o Muso Soseki, o mestre que dá esse ensinamento desse texto, é como se ele oferecesse um controle de qualidade de uma outra, um outro ponto de vista do mesmo processo e que tem uma certa impaciência com aquilo ser muito redondo, aquilo ser muito protocolar, né? É como se fosse uma visão compassiva mesmo, você tentar de uma forma muito direta, uh, uh, tão direta quanto for possível, acordar, mostrar o sentido profundo das coisas, né? Então, pronto, aquilo a gente pega e a gente não vai ter estabilidade, mas a gente pode... Como é que eu relembro daquilo? Como que agora, dentro dessa circunstância da minha vida, eu tento ver isso que ele está dizendo? Então, é como se fosse algo que a gente tomasse o que a gente entende por profundidade das coisas, do caminho, da mente, da realização, e fosse tentando aplicar nas coisas assim, banais mesmo, né? Então, ele vai dar um aprimoramento dessa visão muito profunda da realidade das coisas, né? Então, por isso que ele é um texto bastante específico. O trecho que a gente vai olhar hoje, como os anteriores, ele também é um trecho curto, né? Que ele vai falar um pouco sobre a noção da intenção. Mas para a gente poder, para isso fazer sentido para nós, a gente talvez precisasse voltar para um trecho que a gente olhou na semana passada, porque é como se esse trecho, então, ele fosse fazer a gente relembrar o porquê que a gente está entrando nesse assunto hoje e agora, né, para não ficar muito abstrato, né, muito perdido. Eu mandei para vocês de novo, talvez vocês tenham, né, mas é o arquivo da semana passada, né, esse 15. Aí vocês vão ver de onde é que a gente parou, como que isso se contextualiza de uma forma mais ampla na nossa vida, na nossa prática, né, na nossa relação com o próprio caminho. Aí tem o capítulo 35, que se chama Sabedoria Fundamental e Sabedoria Adquirida, né? A gente viu isso na semana passada. Esse aqui é um texto para a gente ler várias vezes, porque é como se a gente pudesse se aproximar do budismo para aprender o budismo, mas a gente pode se aproximar da lucidez, e a lucidez, ela não está presa dentro do budismo, a lucidez, ela está disponível. Então ele vai fazer essa distinção, que a gente se aproxima do caminho como alguém que toma um remédio, mas a gente não tem bem noção do que está acontecendo, né? Então ele vai fazer essa distinção. A sabedoria adquirida é aquilo que a gente vai se aproximar por um estudo, por uma compreensão. Mas tem a sabedoria fundamental. Aqui, fundamental seria a sabedoria inata, sabedoria profunda, né? Então, na resposta, ele diz assim: nos ensinamentos é explicado que a sabedoria do Buda é de dois tipos. O primeiro tipo, que é conhecido como sabedoria fundamental, é a realização interna do Buda, que está disponível para a gente. O segundo tipo, que é a sabedoria adquirida, ela é a compreensão de como ensinar as pessoas por meio de meios hábeis, meios expedientes. Os ensinamentos doutrinários e meditativos dos Budas, dos mestres, eles são todos meios hábeis para ensinar outras pessoas. Eles não são o ponto em si, mas eles são os meios hábeis. Então, o Lama ele sempre lembra essa história do Sutra do Lótus, que é muito bonita,
que é essa história da casa em chamas. É tão interessante que a imagem que a Greta, né, usa também para falar do planeta, que é tão real, né? Se a gente for olhar as imagens da Amazônia acontecendo também no Centro-Oeste com as queimadas, né? Coisa pegando fogo. Então tem essa imagem que o Buda usava, né, que era como se fosse o Buda olhando para nós, assim, no Sansara. O Buda é como se fosse um pai, uma mãe, e nós somos as crianças, óbvio, né? Está lá brincando, um pouco perdido, um pouco, enfim, intertido ali. E a gente está dentro de uma casa que a gente não sabe muito bem o tamanho daquela casa, mas a gente está ali na internet, vamos dizer, né? Está ali no WhatsApp, brincando alguma coisa perdido. Aí chega o pai e a mãe, diz, olha, a casa está em chamas, melhor a gente sair. A gente diz, não, deixa eu terminar de responder isso aqui, depois eu vejo, tem que terminar de ver isso aqui. A gente fica ali, né? Aí eles chamam uma vez, duas vezes, a gente não sai. Se fosse a gente, né, a gente ia lá puxar o roteador, desligava tudo e digo, vamos, né, pega pelo braço. Mas o Buda, ele inventa uma história. Ele inventa uma história. Ele diz, não, mas tem uns brinquedos mais legais lá fora. Aí a gente troca de brinquedo. Aí a gente sai da casa. Então aquilo é o meio hábil, não é o brinquedo em si, né, mas é o meio hábil. Então não é a gente assim trocar de iniciação, trocar de sadhana, trocar de retiro, trocar de uma coisa. Isso é o meio hábil esse, né? A questão é o quanto que a gente acorda. Então, do mesmo modo que tem os livros, os ensinamentos, os retiros, os textos, eles são como que os brinquedos. Mas a questão mesmo é se a gente acorda, né? Quanto que a gente acorda. Então, isso que ele vai dizer, os ensinamentos doutrinários, eles são os meios hábeis para ver se a gente acorda. Em outras palavras, todos os ensinamentos dos budistas, os estudantes da doutrina da meditação compreendem com a mente pensante, sejam eles lidos nos sutras, ouvidos dos seus professores, eles são expressões da sabedoria adquirida. Aqueles que experimentaram por si mesmos a realização interna do Buda, eles devem aprofundar a sua própria sabedoria adquirida e se dedicar a beneficiar os outros e a salvar todos os seres sencientes, ao propagar os ensinamentos doutrinários e meditativos. Isso foi o que todos os Tathagatas dos três tempos, passado, presente e futuro, todos os mestres, ao longo de todas as eras, seguiram e fizeram esse caminho. Não tem muito o que inventar a roda aqui, né? Então, aqueles que ainda não experimentaram essa realização interna, eles devem assumir o seu atingimento como a prioridade, de acordar. Se eles desejam atingir esse plano, eles devem transcender os domínios da doutrina, da meditação. Porque é uma floresta, né? Infinita que a gente quase não enxerga a luz lá dentro, de tão vasta que ela é. Então, a gente vai precisar transcender a doutrina, a meditação. E apenas então a gente vai ser capaz de atingir essa sabedoria que já está presente. Ninguém que se apegue no seu coração aos ensinamentos da doutrina ou da meditação irá despertar para a natureza original. Então, esse é o contexto, né? Então, tem aquilo que já está disponível, mas tem todo o resto que nos leva para aquela direção, né? Esse é um pouco o sentido. Então, ele vai chamar isso também de intenção dos mestres, né? A intenção deles de acordar. Então, ele vai nos colocar nesse lugar. Esse é o sentido do texto de hoje, que se chama a intenção de Bodhidharma. O Bodhidharma era um Buda. Ele foi o mestre que iniciou o Zen. Ele veio da Índia para a China, né? E tem umas histórias surreais, Bodhidharma. Surreais. Assim, o Buda Shakyamuni era bem comportado, mas o Bodhidharma, as coisas do Zen, né? Então ele era um Buda, ele era um mestre, assim, que atingiu a iluminação, né? Aí o imperador, ele tá um pouco chocado com isso, né? Como se a gente ficasse um pouco chocado, porque o budismo ele é tão interessante, tão envolvente, que a gente pode se perder ali dentro.
Aí o Mudo Soseki traz o controle de qualidade da intenção. Ele diz assim: você diz que os iniciantes devem, antes de mais nada, estudar a intenção, que é, tanto quanto a gente puder, a gente pegar um vislumbre dessa qualidade lúcida da mente, a gente não perder esse foco, né? Essa intenção. Como que a gente chega? Então, aqui ele usa o método do Zen, mas isso serve para todos os outros meios hábeis do budismo que a gente encontrar, né? Então, ele diz assim: porém, ao ensinar isso através da utilização dos koans, você não está encorajando os alunos a estudarem as palavras? Aí fica esse paradoxo, né? Como é que a gente vai mostrar algo se a gente não falar sobre aquilo, né? Fica esse paradoxo, né? Como que faz, né? Então parece que as palavras atrapalham, ou as palavras elas obstaculizam, elas são um obstáculo, né? E a gente pode se perder no estudo das palavras. Daqui a pouco a gente pode imaginar que a gente tem que fazer uma tese, então, sobre as palavras. E não é o que ele está sugerindo que a gente faça, né? Então, é a forma como a gente se relaciona com os ensinamentos, né? Ele diz assim: interessar-se pelos discursos dos antigos mestres não implica necessariamente o estudo das palavras. É claro, se nós tentarmos analisar os discursos do ponto de vista, aí de umas expressões que eu não conheço, Raju, Rugyo, ou deliberar sobre eles das perspectivas Nahen, Shahen, isso constitui inquestionavelmente estudar as palavras. Mesmo que a gente se sente silenciosamente diante de uma parede, enquanto nós continuarmos a classificar e comparar fragmentos aleatórios de conhecimento, conjectura, ainda assim estaremos no reino das palavras. Abrir mão de todo esse raciocínio, dessa especulação, trabalhar diretamente com o Koan é um método para estudar a intenção. Se ao ler os registros dos antigos mestres, ou ouvir os sermões dos professores iluminados, pudermos buscar diretamente a essência, sem dar origem a interpretações lógicas, então estaremos verdadeiramente estudando a intenção. É como se ele tivesse impaciente, né, para que a gente possa não ficar preso nas palavras, né, mas a gente possa ver, experimentar o sentido sutil que elas tentam nos colocar, mas que não está dentro delas. Então ele tenta, como que a gente pode pegar os ensinamentos que a gente mesmo encontra, né, e olhar desse lugar. Uma vez que o aluno tenha despertado claramente para a intenção de Bodhidharma, que é uma forma zen de falar da intenção do Buda, né? O seu professor poderá lhe explicar as diferenças entre as diferentes linhagens, as 5 casas do Zen, e discutir os meios hábeis que são usados. Então é muito interessante, porque como a gente não consegue praticar o caminho sem o materialismo espiritual, a gente começa a criar uma espécie de régua moral, né? Se a gente está fazendo certo ou está fazendo errado. É inevitável, isso vai acontecer. Então aqui é como se ele tivesse também podando ou iluminando o nosso materialismo espiritual, né? Que a gente pega as palavras ou pega os meios hábeis e a gente começa a se relacionar com eles de uma forma um pouco produtivista, em que a gente tem uma sensação de crescimento, de linearidade, uma sensação que tem alguém ali andando mesmo, né? A gente não sabe fazer diferente, mas aqui ele está nos acordando para que isso não é o ponto final, né? Esse é o aspecto da palavra do treinamento, ele diz. E sem aprendê-lo, nós não podemos nos tornar guias habilidosos para outras pessoas. Quando o antigo mestre chamou de grande doença a incapacidade das pessoas iluminadas de investigar as palavras e as frases, foi isso que ele quis dizer. Isso não se aplica. Isso aqui é um pouco estranho, mas é como se grande doença fosse uma incapacidade de colocar em palavras o quão grande é aquela experiência.
É um pouco, a gente, isso parece que é meio exagero, mas se a gente tem uma experiência muito incrível e alguém pede para a gente contar, a gente até conta, mas a gente sabe que não, o que a gente disser não vai caber ali dentro. Não vai caber, não cabe. A gente pode contar. Aí o que que acontece? A gente quando conta, a gente não tem como contar sem tentar oferecer uma imagem para algo que o outro tem dentro dele. Então a gente fica tentando adivinhar alguma coisa que o outro tenha, e aí a gente joga alguma coisa mais ou menos parecida ali e vê se o outro encaixa. Se ele diz, ah, é verdade. Não tem como ser diferente. Mas aqui é como se fosse uma coisa muito grande, então não tem como quase que encaixotar, né? Não tem como. Aí ele diz, ainda assim, a gente deveria se familiarizar com os sistemas das escolas doutrinárias, os ensinamentos do Buda, né? Aqui, como ele está falando no contexto da sociedade japonesa, né, que tinha uma influência chinesa muito grande, os ensinamentos de Confúcio, Mêncio, Laozi, Zhuangzi, os ensinamentos dos professores não budistas e dos pensadores seculares. É tão bonito, né? Como ele não fica restrito a imaginar que a pessoa deveria então ser assim, só budista, né? Ele sempre vai bater nessa tecla, né? O quanto que a gente tem que estar aberto, né? Como é o caminho é sobre estar aberto. Aí ele aproveita para também dizer o que ele tem que dizer, né? Entre aqueles que estudam budismo hoje em dia, poucos são os que possuem um desejo verdadeiro de buscar o caminho. Mais preocupados com a fama e com a vaidade, eles estudam os ensinamentos meditativos e doutrinários antes de despertar para a natureza do eu, de um eu, assim, de uma identidade, né? Uma coisa mais profunda. Se adquirirem, ao fazê-lo, um único insight, eles se proclamam professores e passam a enganar as pessoas comuns. Se entre os seus alunos houver alguém cujas ideias estão de acordo com as deles, eles imediatamente concedem o seu selo de aprovação. E isso é um grande erro. Nós devemos refletir cuidadosamente sobre a demonstração, o repreendimento dos antigos mestres, de que aqueles que ainda não atingiram a realização, eles devem primeiramente estudar a intenção. O samsara é muito profundo. Então aqui ele está dizendo, é muito diferente da gente simplesmente repetir as palavras, da gente ter uma experiência genuína daquilo. É muito diferente. Então é como se ele estivesse desestimulando a gente imaginar que estudar as palavras fosse o suficiente, né? Então essa é uma distinção que deve ser feita. Fundamentalmente, porém, não há distinções a serem feitas. Os mestres da nossa escola, eles não tinham nenhum desejo de estabelecer uma oposição entre palavra e intenção. Como disse um homem de tempos antigos, a intenção ilumina profundamente as palavras. As palavras influenciam profundamente a intenção. A intenção e as palavras se movem juntas. Devemos ser muito cuidadosos com relação a isso. Para nós isso aqui é muito interessante, né? Porque a gente pode dizer as palavras, mas não está no lugar original em que aquelas palavras foram ditas. Ou naquele momento a gente não está no lugar. É quase como a gente teve um insight, a gente tomou nota do insight, como se a gente quisesse fotografar ele para poder ver depois. E depois a gente lê as palavras, mas o lugar a gente não chegou lá necessariamente, né? Então ele diz, tem o lugar e tem as palavras. Então, e elas se movem juntas. Se a gente tem a intenção, tem o lugar, mas não consegue comunicar, aí fica ruim. Mas se a gente tem as palavras e não tem o lugar, vai ficar estéril, né? Vai ficar fake, basicamente vai ficar muito fake.
A importância da prática. Esse aqui a gente vai imprimir. A gente vai imprimir, que é a página inicial. Importância da prática. Imagina, isso aqui é o ano de 1300. Aí ele diz assim: embora nós estejamos agora na última era do Dharma, eles são budista dramático, né? Os budistas são muito dramáticos, porque vocês, quantos mil anos eles estão falando que a gente está na última era, né? Porque tem textos mega antigos que eles já estão, assim, quase chorando, né? Que o budismo está acabando. Nós estamos aqui, né? Porque para nós é estranho, porque a gente tem uma sensação de crescimento, assim, de progresso, né? Que a coisa está progredindo, está crescendo, está expandindo, tem mais pessoas. A gente tem um olhar, assim, quase crescimento econômico, né? Pro Dharma, assim, né? Mais pessoas e está crescendo. A gente faz um balanço, né? A gente faz dar uma olhada, assim. Então a gente tem uma visão meio de equipe econômica, assim, que fica calculando, né, o PIB, alguma coisa nesse sentido, né? Mas no contexto das sociedades tradicionais que o budismo existiu e se desenvolveu e se enraizou e aquilo fez parte da cultura, que não é o nosso caso, ah, aquilo parece mais evidente, né? Aquilo fica mais evidente. Mas olha o que ele diz. Embora então a gente está na última era do Dharma, agora, né? Então, se não foi 1300, é agora 2022. Ainda assim, as linhagens tradicionais dos ensinamentos budistas e não budistas sobrevivem. É verdade. Há pessoas que compreendem os princípios ensinados pelos antigos sábios. Ainda tem essas pessoas. E que pregam incansavelmente os ensinamentos das suas escolas. Então a gente tem isso. No entanto, ele usa um exemplo. Entre os confucionistas, por exemplo, não há ninguém que, como Confúcio e Mêncio, personifique as 5 virtudes essenciais. Seguidores das diversas tradições budistas, eles também não se portam de acordo com os padrões dos fundadores. Os mestres da escola Zen, eles até são habilidosos em responder os koans, as perguntas, vamos dizer também, né? Em pregar o Dharma, eles são habilidosos em ensinar os alunos. Mas quando eles estão no reino do nascimento e da morte, felicidade e sofrimento, eles raramente demonstram uma liberdade vista nos mestres dos tempos antigos. Então, aquilo é um pouco um verniz, né? Um pouco teórico. Aí quando chega no, vamos ver assim, e aí, nascimento e morte, felicidade e sofrimento, raramente demonstram mesmo a liberdade frente a essas dimensões da vida e da morte, né? Então, ele pergunta assim, por quê? Se a transmissão do Dharma permaneceu sem modificações desde o passado, por que que o comportamento dos seus seguidores é tão diferente? Imagina se ele estivesse vendo nós aqui, né? Imagina se ele estivesse vivo hoje em dia, né? Mas na época do Buda tinha o Angulimala, né? O Angulimala, ele, ele é uma das histórias mais conhecidas do budismo, porque o Angulimala, ele tinha feito um voto de matar 100 pessoas e cada pessoa que ele matasse, ele cortava o dedo e formava um colar com os dedos. Então, Angulimala significa, a tradução do nome dele é colar de dedos. E ele andava com aquele colar com os dedos pendurados. Aí, quando ele matou 99 pessoas, faltava uma, ele cruzou com o Buda. Aí ele achou que ia ser ótimo fechar com chave de ouro com aquele dedo, né? E aí ele não conseguiu matar o Buda. E ele não só não conseguiu, como é, o Buda conseguiu dar um nó nele e ele se tornou praticante. O Buda conseguiu mostrar para ele que aquilo não levava a lugar nenhum. Mas ele tinha um karma para pagar.
Então, os familiares das pessoas que ele tinha matado se juntaram e deram uma tunda nele, assim, deram um pau. Ele quase morreu. Assim, ele sobreviveu por milagre, assim, mas ele ficou muito mal. Aí, não sei como é que não morreu. Apanhou a Angulimala. O karma voltou rápido. Mas ainda assim, ele sobreviveu, ele foi se curando, se recuperando. Ele se tornou praticante, atingiu iluminação em vida. Uma coisa incrível. Então, na época do Buda, tinha uma galera difícil também, né? Tinham outros também dificílimos. Então, isso não é uma coisa do nosso tempo, né? O Sansara sempre foi difícil. Mas a pergunta é muito válida, né? Porque por que que é fácil falar e difícil fazer, né? Um pouco isso. Aí a resposta dele diz assim: os sutras, eles advertem que até mesmo aqueles que ouviram numerosos ensinamentos, sermões, eles não são diferentes dos iletrados se não se engajarem na prática. Isso aqui é muito interessante, né? Porque para nós é um pouco chocante. A gente já sabe disso, né? Mas a gente ter acesso, primeiro aprender a ler e escrever é uma coisa ótima, mas aquilo não alfabetiza necessariamente emocionalmente a pessoa, né? Para a pessoa, para o seu mundo interno, para a profundidade da realidade, né? E mesmo que a pessoa os ensinamentos também, que ela ouviu, né? Então isso aqui é um pouco chocante, se não se engajarem na prática. Mesmo em assuntos seculares, é fácil compreender alguma coisa intelectualmente, mas é difícil dar para esse conhecimento um uso prático. E hoje em dia a gente tem muitos exemplos, né? Porque a gente é especialista em muitas coisas que elas são basicamente, no sentido prático, um pouco inúteis, né? A gente talvez morreria de fome se nos jogasse num lugar assim mais distante, né? Os nossos vastos conhecimentos e estudos, né? Morreria de fome, fácil, frio e assim por diante, né? Nós gostamos de pensar que nós somos tão capazes na carpintaria ou na marcenaria quanto qualquer artesão. Mas quando a gente tenta utilizar um adze, uma plaina, nós descobrimos que nós mal somos capazes de entalhar um bloco de madeira. Naquele tempo não tinha maquita, mas mesmo se a pessoa comprar uma maquita e não aprender, vai ficar difícil. Isso ocorre porque as pessoas raramente fazem o esforço de aprender as habilidades necessárias, a não ser que tenham a intenção de se tornar carpinteiras. Mas mesmo assim, elas não se igualam nem mesmo ao mais inapto dos profissionais. Aqueles que nascem em famílias de carpinteiros praticam as habilidades desde a infância, para que até o mais desajeitado deles seja capaz de levar adiante o negócio da família. Então tem uma coisa, não é genético, né? Não é isso que ele está dizendo, mas é que a pessoa ficou muito tempo exposta à prática daquilo, né? Prática. Ela ficou vendo os outros fazendo e deram um formão, uma plana para ela, ela foi, ela foi lascando o dedo ali, mas ela foi aprendendo fazendo. Ela foi empurrada para aquilo sem muita escolha, um pouco escolheu, um pouco não escolheu, mas enfim, ela ficou imersa naquilo por muito tempo. Isso que ele está dizendo, né? Foi imersa naquilo. Hoje em dia, aqueles que estudam os ensinamentos budistas e não budistas, eles se preocupam apenas com o estudo das suas respectivas tradições e nunca procuram cultivar o espírito subjacente. Aí eles se tornam sectários, né? Bonito, o Buda dizer que ele é completamente não sectário.
É esse o motivo pelo qual eles nunca se aproximam do nível dos sábios do passado, porque eles são sectários também. Em tempos antigos, por exemplo, quando Confúcio ensinou as 5 virtudes essenciais da benevolência, integridade, propriedade, sabedoria, sinceridade, todos os seus discípulos faziam o seu melhor para cultivar essas virtudes. Confúcio atestava o atingimento da benevolência por um discípulo e o atingimento da integridade por outro, porque ele reconhecia as virtudes da benevolência e da integridade nos corações desses discípulos. Ele nunca teria reconhecido sua realização se eles tivessem meramente demonstrado um conhecimento dessas virtudes, sem manifestá-las nas suas vidas. As pessoas que estudam o confucionismo hoje em dia, elas simplesmente memorizam os ensinamentos, e então se proclamam mestres, sem nunca praticar as virtudes como caminho. Assim, embora o seu conhecimento da benevolência, da integridade, ela se iguale ao de Confúcio e o de Mêncio, os fundadores, né? Elas não se diferenciam das pessoas comuns em relação à presença dessas virtudes nos seus corações. Isso aqui é uma coisa interessante do budismo, porque, por exemplo, a gente quando em outros ambientes que a gente está, a gente não necessariamente vai ser apertado, né, com relação a esse ponto. Mas o Muso Sosé aqui não tem um capítulo que ele não vai nos esmagar um pouco com nos lembrando disso, né? Então é interessante porque ele é o testemunho vivo do controle de qualidade, né? Mesmo quando o próprio Buda histórico, né, estava vivo, nem todos possuíam as raízes kármicas superiores necessárias para atingir a emancipação completa. A despeito disso, aqueles com raízes medianas e inferiores que ouviram seus ensinamentos e praticaram de acordo com a sua compreensão, eles se beneficiaram, inevitavelmente, de acordo com a extensão das suas capacidades. Então, é o nosso caso. A gente ouve os ensinamentos, os mais elevados, a gente não atinge a liberação. Mas aquilo, a gente pega alguma coisa, de acordo com o que a gente consegue, e a gente se beneficia disso. Então, ele não está jogando fora essa possibilidade, né? Posteriormente, nos primeiros anos após o Nirvana do Buda, todos aqueles que seguiam uma determinada escola e praticaram os seus ensinamentos se beneficiaram tanto quanto as suas habilidades permitiam. Isso porque, a despeito das diferenças dos seus talentos, as pessoas que tinham as boas raízes kármicas para aceitar o Buda Dharma não estavam preocupadas com fama e ganho mundanos, mas com a liberação do nascimento e da morte, e com a emancipação de todos os seres sencientes. Então ele está dizendo uma coisa muito importante, ele não está dizendo, bom, ou você pega a intenção ou você então está fazendo tudo errado, né? Aqui ele está dizendo, o ponto é a gente fazer o que a gente consegue, mas lembrando que o ponto mesmo é a liberação profunda, nascimento e morte e emancipação de todos os seres sencientes. Isso é o que a gente consegue, isso é válido. Aí ele diz assim, as pessoas nascidas na última era, nós, possuem depósitos rasos de mérito kármico. Mais ou menos, né? Porque é um mérito muito impressionante no meio do samsara louco que a gente vive, a gente conseguir parar num dia de feriado e fazer uma coisa dessas, né? Então é muito estranho. Então isso é um mérito. Mas Musa Soseki diz assim, ainda assim, os chefes de família que seguem o budismo, eles estão geralmente preocupados com ganho secular. E até mesmo aqueles que deixam seus lares
estão primariamente interessados em riqueza e status. Por esse motivo, eles não têm desejo algum de acumular mérito por meio da prática espiritual, encontrando toda a satisfação que buscam apenas no estudo das doutrinas e princípios das diversas escolas. Conforme eles avançam no seu conhecimento, eles se tornam cada vez mais arrogantes. Enquanto as pessoas comuns aderem apenas à noção de um eu pessoal, aqueles que estudam o budismo adicionam a isso o conceito de um dharma substancial. Como resultado, embora não sejam de forma alguma inferiores aos antigos sábios quando se trata de discutir os ensinamentos, quando se trata da prática, eles não são melhores que a mais ignorante das pessoas comuns. É que ele está criticando o materialismo espiritual, né? Porque pensar, a pessoa não encontrou um caminho, não está procurando, não está preocupada. A pessoa vai para os infernos pelas razões que a gente já sabe, assim, né? Mas a pessoa, ela pode ter encontrado o caminho com uma motivação muito torta. Aí ela pode ir para os infernos pelas ações comuns, que a gente já sabe, e ainda mais porque ela vai introduzir ainda um samsara a partir do um samsara dentro do caminho, né? Então, ao invés do Dharma aliviar o samsara, o Dharma começa a levar a pessoa para o samsara. O samsara se torna mais pesado, né? Mas não vai acontecer com a gente. Isso aqui é aquele tempo, né? Ele vai dizer, em profissões que exigem habilidades manuais, como a carpintaria, a ferraria, você não será jamais considerado um trabalhador competente se você não for realmente capaz de aplanar uma peça de madeira ou de forjar uma peça de ferro. Não importa o quão eloquentemente você possa explicar como que essas coisas são feitas. O mero conhecimento intelectual nunca permitirá que você ganhe a vida numa profissão. Naquele tempo, né? Ele não conheceu os tempos de hoje, né? O pessoal engana bem hoje. Os artesãos dos dias atuais, embora eles tenham nascido na última era, eles não são de forma alguma inferiores às suas contrapartes antigas, porque eles praticaram desde os seus primeiros anos de vida os fundamentos do seu ofício. É como que não tivesse como fingir, né? Se ao menos os estudantes das tradições budistas, não budistas, fizessem como os artesãos fazem, como que eles não se igualariam aos antigos mestres? Tais estudantes certamente superariam as pessoas comuns na moderação das suas paixões e apegos egóicos, ainda que tivessem uma aptidão inferior e fossem capazes de finalmente atingir a iluminação completa. Hoje em dia, porém, os estudantes não dão atenção à depravação de suas mentes ou à superficialidade da sua prática, contanto que a sua compreensão erudita seja superior à das outras pessoas. Assim, é apenas esperado que os seguidores das diversas escolas budistas não possam se igualar aos antigos sábios. É uma forma elegante de dizer que é matemático, né? Caso isso aconteça, né? Os antigos diziam que é melhor conquistar um palmo por meio do esforço, por meio da prática, do que uma braça por meio da persuasão. É por isso que os mestres da escola Zen sempre instigaram os seus alunos a deixar de lado o seu conhecimento intelectual e investigar cuidadosamente as suas próprias mentes. Porém, os estudantes atuais do Zen leem os discursos registrados e ficam imersos na literatura, ficando orgulhosos se as suas conquistas estão acima da média e sem vergonha alguma de nunca terem despertado para a verdade. Por esse motivo, embora a escola Zen
e as escolas doutrinárias sejam diferentes nas suas práticas, elas são similares na sua infidelidade à conduta dos seus fundadores. É assim que o budismo está se degenerando na última era. Haveria alguma coisa mais deplorável do que isso? Bom, não é um bom jeito de terminar, né? A gente agora tem que dizer algumas coisas, né? Porque vai sentar e chorar, né? Mas ele está dizendo isso, parece que é só para o imperador do Japão, mas ele está dizendo isso para uma sangha, que ele está vendo uma sangha estruturada que valoriza a carreira budista, valoriza o estudo, né? E, e vai deixando a prática de lado, assim, né? Então ele vai produzir muita atenção porque ele não quer que isso aconteça, né? Ele vê que as pessoas estão perdendo tempo dentro do budismo. Então ele está falando para um contexto muito específico de quem está assim completamente ah, assim seduzido por uma coisa intelectual do Dharma ou uma compreensão teórica, né? E pouco abre espaço interno para poder de fato colocar energia, intensidade na experiência daquilo, né? Então ele vem fazer esse controle de qualidade, né? E ele é um pouco duro, né? Porque ele vem do Zen, mas ele faz um trabalho necessário, né? Como se fosse um japonês Manjushri, né? Total, o tempo todo ele não alivia muito. Eu não acho que o budismo acabou e a gente não ficou sabendo. Eu não acho, discordo. Porque a gente sempre lidou com dukkha, a gente sempre lidou com impermanência, isso sempre aconteceu, né? Eu acho às vezes um pouco romântico, né? Porque a gente está cheio desses exemplos hoje, né? A gente olha para um passado que aparentemente era mais previsível, era melhor, mas se a gente lembrar como é que era, a gente perguntar para os pais, para os avós, era um samsara igual que tinha naquela época, né? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado, às vezes, quando a gente vai falar de um passado como se fosse melhor, né? O lugar que a gente está é o lugar para a gente fazer prática, né? Em outros trechos do texto, que ele não apertou tanto quanto hoje, ele falava: se a gente praticar igual as pessoas do passado praticaram, o resultado vai ser o mesmo. Então não é uma configuração externa das coisas que está nos impedindo, né? É uma intenção, assim, de perceber a profundidade do samsara e a gente acordar disso ali dentro, né? Oi, Francisco, por favor. Boa noite, Boa pessoal. noite. Boa noite. Então, é triste, né, a gente saber que o Zen, né, que é menos intelectual, ainda consegue cair nessa esparrela verborrágica, né? Agora, você imagina, se para os orientais acontece isso, imagina no Ocidente, né? A tendência de intelectualizar tudo. É, mas está bem também, porque é o que a gente é o tempo que a gente está vivendo, né? O tempo que a gente está vivendo, ele favorece isso muito, né? O Lamonten estava falando sobre ele dizendo a sensação dele que a internet, ela tem um ensinamento pela internet, ela, na grande maioria, ela tem um caráter um pouco caminho do ouvinte, né? Que a gente ouve, entende e aquilo funciona, né? Funciona realmente. Mas que a gente precisa ir além também, né? A gente precisa ir além disso. E a gente tem esse desafio, né? O Alan Wallace, ele também não é muito otimista, né? Porque ele usa uma imagem de que ah,
o budismo está vivo não pelos nossos méritos, né, mas pelo mérito dos mestres do passado que sopraram isso para nós, esse vento chegou para nós, né? Mas a gente também está recém começando, né? A gente está recém começando, a gente está fazendo muita coisa. Eu acho assim que mestres como o Trungpa assim ajudam bastante nesse caso, né? Principalmente para nós ocidentais, né, que somos assim viciados em pensar, em querer levar tudo para o lado da lógica, né? É. Em, em colecionar livros, assim, no sentido assim, li 300 livros, li 400 livros, né? É. Aí o Trungpa, ele lida com a coisa de uma maneira que muitas vezes é tipo assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Porque eles pegam de qualquer lado, né? E isso ajuda, Uhum. porque a gente tem uma tendência a querer limitar uma coisa muito grande dentro daquele contexto lógico ocidental, né? É. O mundo também está muito diferente, né? A gente olha assim o budismo quando ele é oferecido de um jeito tradicional, é muito difícil ele sobreviver, né? Porque o budismo já é assim quase uma língua, né? Um dialeto, né? Já é uma coisa super difícil, que a gente leva um tempo para aprender. Passa muito tempo boiando, né? Muito tempo boiando. O que essa galera tá falando, né? Que viagem é essa, né? E a gente pega uma coisa aqui, uma coisa ali, mas na média, assim, é muito estranho, né? É uma viagem, né? Então é tipo aprender uma outra língua. Ao mesmo tempo é a mesma língua que a gente fala, mas é uma outra língua. Não tem jeito, né? Então isso leva um tempo. E o ensinamento tradicional, ele não tem necessariamente uma forma tradicional, ela não necessariamente vai fazer muito esforço, né, de criar uma pedagogia ali mais didática, né, assim, enfim, ensinar o alfabeto, já sai fazendo, né, e a pessoa que sai correndo atrás e tenta entender o que é aquilo, né. Então a gente tem que um pouco aprender essa língua e ao mesmo tempo aprender essa língua ao mesmo tempo que tem um mundo que está mudando muito rápido também, né? Então é tudo bastante dinâmico hoje em dia, né? Muito dinâmico, né? O mundo está mudando muito rápido, as relações, o jeito da gente ver as coisas está mudando muito rápido, né? Muito rápido. 10 anos atrás a gente via muitas coisas de um jeito muito diferente. 10 anos atrás, imagino que ninguém tinha WhatsApp. Isso é muita coisa na nossa vida, né? O WhatsApp fez assim, uma bomba atômica, né? Aí tu bota 20 anos atrás, ou uma coisa assim, a gente não usava internet quase, muito pouco, né? Também foi uma bomba atômica na nossa vida. E muitas coisas, né? Então o mundo muda muito rápido e a gente está fazendo tudo meio junto, né? Então é inevitável que nisso fique um pouco estranho, assim, né? Mas a gente está fazendo. O budismo é difícil, né? Por exemplo, quando nós estudamos a dança mágica, né? Uhum. E, Sim, aquilo é meio hermético, né? pois é. Então, assim, se você não tivesse ali orientando, a gente ia flutuar e não entender absolutamente nada. A fase da meditação também não é fácil de entender. Então, assim, imagine aqueles livros mais clássicos, né, do budismo antigo. É. São muito densos, mas eu acho que, em relação a essa questão desse estudo online, o que ajuda também são essas instruções que a gente tem, né? O Lama, Uhum. aquela didática dele, aquela maneira de explicar, né? Aquela paciência, e repete, repete e tal, e vai mostrando de uma outra maneira, trazendo para o nosso dia a dia, assim, para o mundo atual, aquelas questões lá do passado, né?
Então, eu acho que esses estudos pela internet vêm ajudando bastante. Com certeza. Por exemplo, lá no passado, quando muitas vezes eu tentei estudar alguma coisa, era muito difícil, né? Era difícil e até o contato com os mestres também era meio complicado, principalmente no Zen. Eles não falavam, né? Então, é sentar e acabou, né? Uhum. Então, eu acho que esses ensinamentos pela internet, esses retiros online, têm ajudado demais, porque nos estudos, você, o Marcelo e outros aí passam a coisa de uma maneira que fica mais acessível, né? E o Lama também ele é mestre nisso, ele torna uma coisa bastante complicada bem mais fácil para a gente, e isso incentiva. Não. E a gente está num contexto que o budismo é estranho e que falar de uma prática espiritual é um pouco estranho, né? Que não é o contexto onde essas tradições surgiram. Aquilo era uma coisa um pouco esperada da vida, né? Se tivesse na Índia, se tivesse aquelas sociedades, né? Aquilo era algo que era um pouco, assim, normal. Para nós é um pouco estranho. No contexto de hoje, materialista, né? É um pouco estranho. Muito estranho. Então, a gente tem que um pouco se desculpar, um pouco se explicar, é meio estranho. Daqui a pouco a gente já fica com uma cara meio de ET, assim, em algum lugar que a gente vá. É assim. É. Então, a gente tem esses desafios, né? Então, a gente tem muitos desafios, mas esses desafios a gente vai tornando eles prática também, né? Se a gente for passar uma régua com relação ao que eles faziam no Japão, no Tibete, não vai funcionar. Mas ainda assim, não significa que eles tendo o aspecto formal funcionando, que eles tinham essa intenção que ele coloca, né? O ponto é a intenção. Então ele está dizendo a questão é uma questão sutil, não é uma questão grosseira, né? E ele está ali já martelando os, os originais, né? Assim, os que já nasceram naquele tempo, né? Ele já está martelando eles. Porque não é uma questão externa, é uma questão interna. Por isso que a gente tem chance. Uma questão interna. Sim. Agora, existem umas tradições, né, que eles jogam a questão do estudo intelectual tá bem na frente, não tem praticamente nenhuma, né? É, Então, isso, de certa forma, incentiva, estimula aquela questão cerebral, né? Aquela coisa é. verborrágica mesmo, né? Chata, né? Eu Cansa. lembro, eu lembro de um geshe que eu conheci lá na Índia. Ele era tibetano. Ele estudou, ele fez uma formação de 25 anos. Se tornou o mais elevado, assim, né? Todas as formações, Escola Gelupa, né? E ele passou muitos anos, ele acordava às 3 da manhã para estudar. Aí eu perguntei, você fez retiro? Ele disse, não. Vocês meditavam? Eu disse, muito pouco. Aí eu disse, tá, e aí como é que é? Você se formou? Como é que funciona? Fui perguntar para ele, né? Ele disse, não, eu estudei isso tudo, aí eu recebi o título. Eu perguntei, e aí? Aí ele disse, não, daí eu fui começar a ensinar. Que é assim o jeito tradicional. Aí a pessoa ensina, ela vira um professor, né? O que é ótimo. Você mantém aquela estrutura viva, né? Você vai produzindo benefícios, né? Não é de descartar isso. Mas é como se o aspecto de colocar ênfase nessa dimensão da experiência, como o Muso Soseki que bate na tecla, né? Ela fosse ficando um pouco esquecida. Porque a estrutura é muito bem organizada, ela é muito bem estruturada, né? Então, é como se aquilo sequestrasse um pouco da atenção e da energia, né? Para nós aqui, às vezes, o aspecto um pouco místico, para quem tem esse tipo de conexão, pode sequestrar um pouco isso, né? Dos rituais e das iniciações e dos mudras e o aspecto um pouco esotérico também, né? Isso pode também ocupar um pouco a pessoa, né? Mas aqui ele é muito prático, né? Tem essa previsão de que a tendência do Dharma
no futuro aí é ter só repetidores, né? Pessoas não realizadas transmitindo. É, É como por se os... isso que tem que fazer prática. É o que ele falou ali, né? Você tem que fazer prática. A gente vai fazendo prática. Sim, Aí funciona. é isso aí. Obrigado, Henrique. Obrigado, Francisco. Henrique, Oi. Oi, Norini. oi, tudo bom, querido? Tudo bom? O que me chamou, né, bateu assim e ficou ecoando um pouco, assim, né, quando ele fala lá no início, que muitos vão estudar, né, e que na realidade, assim, não estão nem buscando um caminho, né? E aí eu comecei a pensar, né, estava lembrando assim, como é que eu fui parar no budismo? Porque Sim, tu começou a pensar em diferente, ti, né? Uhum, é, porque uhum, na realidade, assim, a gente não tem que estudar budismo. Não precisa estudar budismo. A gente não, quer dizer, todo mundo que caiu aqui, assim, de alguma forma caiu, veio por isso ou por aquilo, alguma conexão, seja ela qual for, eu não tô querendo explicar não. Só que isso ficou ecoando na minha cabeça, assim, como foi que eu fui parar nisso? Sabe, assim, tipo, eu me lembro lá atrás, uns 30 anos atrás, quando eu tentei frequentar o budismo que eu descobri, que era KTC, não era KTT, uhum, eu acho. uhum, uhum. E que eu sentei lá, me jogaram, literalmente me jogaram na mão a sadhana e disse assim, lê aí. E eu não sabia o que era aquilo, eu não sabia nada, fiquei lá repetindo. Aí eu falei assim, gente, isso é legal, né? Eu não sei o que eu estou fazendo, nem sei o que eu estou fazendo aqui. Tanto é que depois eu desisti durante muito tempo. Mas aí você para pensar um pouco, eu acho que, para mim, pelo menos, é um momento de refletir e dizer assim, vem cá, eu não tenho que estudar, ninguém tem que estudar. A gente não vai se formar, né, budista. A gente não vai, sabe, para uma clínica praticar budismo. Não é nada disso. Então, é assim, é, aonde está sei lá, a realização da gente nisso? É, Uhum. é puramente egoísta para simplesmente atingir a iluminação, eu não sei o quê. Isso é uma coisa que eu acho que reflete, sabe? Refletiu aqui, eu vou ficar pensando nisso. É porque é melhor a gente pensar que o controle de qualidade da nossa prática são as nossas relações, né? Melhor a gente pensar assim, do que alguma realização sutil que a gente imagina que atingiu, né? Melhor pensar nas relações, porque fica mais palpável, né? E fica menos contraditório, porque a gente tem uma realização X que a gente imagina, mas a gente olha nas relações e aquilo vai ladeira abaixo, aí fica muito contraditório, né? Aí pensar que a melhor forma de olhar são as relações, a gente alivia um pouco a pressão da gente estar sabendo do budismo, né? Porque aquilo vai ficando um pouco incoerente se nas relações aquilo não está transbordando. E aí ele vai colocar ênfase nisso, né? É melhor olhar assim. Mas é como se o caminho fosse andando também numa direção da gente se levando menos a sério também, sabe? Eu gosto muito de olhar, para mim faz muito sentido quando eu olho essa coisa das relações, eu olho como um antídoto mesmo, Uhum, sabe? Que de alguma forma tinha não é que não tem mais, mas tinha uma contaminação, sabe? Que de alguma forma você está aprendendo a olhar, a uhum, lidar, uhum. a, sei lá, sabe, trabalhar de um outro ponto de olhar outra coisa, mas acho interessante, ele faz você realmente chegar e dizer assim, então, vai acabar tudo, vai não sei o quê, você está... E para mim bateu muito essa coisa assim, eu não tenho que fazer, e nem estou fazendo isso porque tenho que fazer.
E aí, realmente, é o que você falou, olha para as relações, olha principalmente como você lida hoje com as coisas, né? Como é que você realmente se vê, né? Uhum. Interessante. É. Porque a forma como a gente se dá nascimento, ela espelha a forma que a gente dá nascimento para os outros, né? Porque é inseparável. A forma que a gente dá nascimento para os outros também mostra um pouco como que a gente está se dando nascimento ali. É uma forma mais sutil de olhar, né? Mas mais verdadeira também. Tá bom, gente. Mas não desanime, o texto é muito bom. Obrigada. Semana que vem a gente vai ver o trecho da iluminação. Vocês vão ver. A gente vai fazer a dedicação agora. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. Todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Em Lopcho Sum Ring Luche Zan Lin Sa Song Chapa Peldro Diu Cho Sum Não Ada Midrau do Sum Gele Show.